Olha, gente, eu sei que aqui no canal nós temos inscritos de várias correntes políticas e várias correntes ideológicas, mas eu nunca escondi a minha oposição ao presidente Jair Bolsonaro por uma série de razões que eu já externei em outros vídeos. Esse vídeo de hoje pela manhã, eu quero dizer para vocês que eu acho, na minha opinião, a saída do presidente Bolsonaro da presidência da República é uma questão de sobrevivência para nós. E eu vou te explicar o porquê que eu entendo dessa forma. Antes disso, como de praxe aqui no canal, eu queria pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para sempre que um vídeo novo for ao ar, você seja notificado e possa nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Nos últimos 28 dias foram mais de 4.500 novas inscrições e 500 mil visualizações. Estou muito satisfeito com o resultado desse trabalho. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois é, enquanto o Antônio está ali brincando com a Fernanda na sala, dá até para às vezes ouvir um pouco da gargalhada dele, eu vou já para lá também. Eu queria colocar para vocês que, na minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro não tem a menor condição de governabilidade, ele não sabe o que é gerir sequer a sua casa, quanto mais um país. Nós estamos diante de uma ameaça gravíssima à população brasileira, que é a pandemia de Covid-19, e após 90 dias de pandemia, em nenhum momento, mas em nenhum momento, o presidente Jair Bolsonaro assumiu a responsabilidade de coordenar as ações de um país inteiro para o enfrentamento dessa doença. Eu venho insistindo nisso daqui, que o presidente deveria lá atrás, ainda em janeiro, ter reunido os governadores, ter reunido o seu staff ministerial, ter reunido as instituições, o Congresso Nacional, o Supremo, para montar uma estratégia de enfrentamento unificada para a pandemia de Covid-19. Isso em nenhum momento foi feito. Na verdade, o presidente inicialmente relegou essa pandemia a uma gripezinha, insuflou movimentações, participou de movimentações, inclusive sem usar máscaras, resultando em aglomerações com a disseminação desse vírus. E nós não temos um presidente que seja um gestor apto a enfrentar esse momento. Eu queria colocar para vocês uma coisa que é o seguinte: no próprio site da Presidência da República, eu vou disponibilizar o site aqui na descrição do vídeo para vocês, existe um elemento muito importante que é o juramento do presidente da República quando ele toma posse. E, na verdade, quando o presidente da República faz o juramento, e ele só toma posse, ele só assina o termo de posse depois que ele faz esse juramento perante os 513 deputados e os 81 senadores que representam, em última instância, o povo. E o povo está acima do próprio presidente da República. Nesse juramento, está aqui no site da presidência, o presidente jura cumprir as leis, jura cumprir a Constituição e jura zelar pela segurança do povo. O que nós não temos no momento é um presidente que zele pela segurança do povo. É um presidente que lute pela segurança do povo. Na verdade, ele está lutando pela sua manutenção no cargo, já visando inclusive as eleições de 2022, e participa muito de atos políticos, mas não participa de atos que sejam atos de enfrentamento à doença, que hoje é a maior ameaça à segurança do povo. Isso é muito grave. Não bastasse isso, existem 30 pedidos de impeachment tramitando no Congresso Nacional. Eu, inclusive, sou signatário de um desses pedidos. Esses pedidos de impeachment apontam para crimes de responsabilidade, que foram vários praticados ao longo desse ano e meio de mandato, apontam para outros crimes, e existe, inclusive, 8 processos em andamento no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, e existe mecanismo de retirar um presidente da República. Embora algumas pessoas, algumas lideranças políticas sejam contrárias ao impeachment, eu já ouvi declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesse sentido. Na própria esquerda, o governador do Ceará, o Camilo Santana, já declarou que é contra também o impeachment. Para mim, na minha visão, cada dia que Bolsonaro passa a mais na presidência representa a morte de milhares de brasileiros. Exatamente porque ele não manifesta a capacidade de enxergar o que está acontecendo com o povo brasileiro. Eu estou colocando também aqui na descrição desse vídeo
o link da Universidade de Washington, do instituto vinculado à Universidade de Washington, que já reformulou as projeções de mortes no Brasil por Covid-19 para agosto. Eu publiquei essa semana um vídeo mostrando que as projeções passaram de 125 mil mortes para 165 mil mortes, e agora, de ontem para hoje, o site foi atualizado e já estamos chegando numa previsão de 170 mil mortes para agosto, até agosto. Então isso é muito grave e aponta basicamente para essa falta de capacidade do presidente da República gerir a nação e proteger a população do Brasil. Nós estamos num momento em que os governadores pressionados e os prefeitos pressionados estão flexibilizando o isolamento. Isso foi feito de forma proposital, porque lá atrás o presidente da República estimulou o não isolamento, disse que o isolamento não ia resultar em nada e que as pessoas tinham que pegar a doença. Essa frase, que todo mundo vai pegar a doença, reflete bem a falta de compromisso dele do juramento, que era proteger a população brasileira. Como o presidente da República lá atrás desestimulou o isolamento, os governadores assumiram a posição, junto com os prefeitos, de adotar o isolamento graças a uma decisão do Supremo Tribunal. Criou-se uma pressão tão grande no ponto de vista da gestão federal, no sentido de fazer um boicote a esse isolamento. Como que a gestão federal boicotou esse isolamento feito pelos governadores e prefeitos? Dificultando, por exemplo, o acesso ao auxílio emergencial. A Caixa Econômica está liberando agora o auxílio para quase 5 milhões de brasileiros que não receberam um centavo de auxílio ainda 3 meses depois da pandemia, revelando uma total falta de planejamento, de articulação para fazer o dinheiro chegar lá na ponta às pessoas que realmente precisam. Isso é proteger a população brasileira? Os micro e pequenos empresários com grande dificuldade em acessar o crédito para manter minimamente as suas atividades, porque o governo não garante o empréstimo e os bancos criando dificuldades. Em contrapartida, o Paulo Guedes tratou de aprovar através de uma PEC uma garantia de que o Banco Central poderia comprar dos bancos privados as suas carteiras, os seus títulos de dívida privada, dando liquidez a esses bancos. E os bancos, com essa liquidez, não querem emprestar e socorrer dinheiro, com dinheiro às pequenas e microempresas desse país. Então, é todo um cenário traçado no sentido de dificultar as ações que estão sendo implementadas pelos governadores e pelos prefeitos. Na verdade, o nosso presidente ele boicota as medidas de controle e combate à pandemia e, ao contrário, ele estimula que a população brasileira pegue a doença. Isso é algo inédito no mundo inteiro. É por isso que eu defendo que o Bolsonaro não tem condições de passar mais um dia sequer à frente do exercício da presidência da República. E aí eu vou me encaminhando para o final desse vídeo dizendo para vocês que o Imperial College, juntamente com a Universidade de Oxford, a USP, a Unicamp, a UNB e outras instituições, fizeram um sequenciamento genético de mais de 500 amostras de coronavírus no Brasil desde o início da pandemia e concluíram o seguinte: no Brasil entraram 103 variedades genéticas diferentes de coronavírus. Dessas 103 variedades que entraram no Brasil, atualmente circulam apenas 3, e isso aponta fortemente para o fato de que foi o isolamento que fez com que o coronavírus não prosperasse nessas 103 variedades genéticas, e sim em apenas 3. Imagine então se não fosse o isolamento que foi empreendido por ações de governadores e prefeitos. Nós estaríamos numa situação muito mais crítica do que a que nós estamos atualmente. Isso mostra que a estratégia do governo lá atrás foi equivocada. Aliás, nem houve estratégia, porque o presidente da República, influenciado pelo ex-ministro, atual deputado Osmar Terra, era que todo mundo, e quer que todo mundo pegue a doença para atingir a chamada imunidade de rebanho, como se nós fôssemos gado. Essa imunidade de rebanho só poderá ser atingida, no caso do coronavírus, com uma vacina. Por isso que o isolamento é tão importante. E essa prova genética de que essas 103 variedades que entraram no Brasil não prosperaram, apenas 3 prosperaram, é uma prova, é uma evidência muito forte de que o isolamento realmente funcionou no nosso país.
Pena que a saída do isolamento não está planejada. Por mais uma vez, falta de articulação do governo federal com os estados e municípios. Cada um está adotando um planejamento de saída do isolamento da sua forma. E isso não vai funcionar, isso vai fazer com que a economia demore muito mais tempo para se recuperar. Então é por tudo isso que eu digo e finalizo esse vídeo com a seguinte afirmação. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros do TSE e a população de uma maneira geral que não se posicionarem a favor do fora Bolsonaro baseado na quantidade de leis que ele infringiu e na incapacidade dele proteger a população brasileira, serão reconhecidos pela história como cúmplices dessa mortalidade absurda que o Brasil está enfrentando e vai enfrentar nas próximas semanas. É necessário que, em nome da preservação da saúde e da integridade do povo brasileiro, nós encontremos uma solução jurídica, uma solução democrática de retirar da presidência Jair Messias Bolsonaro o quanto antes. Um forte abraço e até a próxima.